Seja bem-vindo ao nosso encontro com a palavra e bem-vindo à continuação do estudo, versículo por versículo, do Evangelho de João. Já estamos no capítulo 9 desse Evangelho, enfocando a passagem da cura do homem cego de nascença. O Velho Testamento não registra a cura de nenhum cego de nascença. O que encontramos é a profecia do profeta Isaías no capítulo 35 a respeito do Messias e seu ministério. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Esta seria uma das provas proféticas que indicariam quem seria o Messias. Agora devemos nos lembrar qual é a argumentação básica do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, que diz assim: mas estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Pois bem, este grande milagre, a cura desse homem cego de nascença, é um desses sinais da lista de João registrado no seu Evangelho, para nos mostrar que Jesus é o Messias. Jesus tinha sugerido que o propósito da cegueira daquele homem era para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele e também através da vida dele. E ainda acrescentou esta declaração impressionante sobre a obra de Deus nas nossas vidas. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Você já percebeu como Jesus era obcecado pela obra de Deus? Procure observar com que frequência Jesus menciona a obra de Deus. O capítulo 4 dá a entender que Jesus estava eufórico para conversar com a mulher samaritana. Jesus até mandou os discípulos comprarem comida na cidade, que depois ele não quis comer. Jesus pareceu estar transbordando de alegria porque a mulher tinha encontrado a água viva. Ele tinha feito a obra de Deus, ajudando aquela mulher a encontrar a água viva. E nesse contexto, Jesus fez a seguinte declaração: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em todo o Evangelho de João encontramos referências à obra que o Pai queria que Jesus fizesse. No capítulo 5, Jesus declarou que sua obra era uma prova de que ele era quem alegava ser e que se ajusta a este milagre no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. No capítulo 17, versículo 4, lemos sobre a conclusão do ministério de Jesus, quando ele se retirou para orar, e o seu suor se transformou em sangue no jardim do Getsêmani. Ele começou a oração dizendo: eu te glorifico na terra, completando a obra que me deste para fazer. Também quando estava na cruz, as últimas palavras de Jesus foram: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesta passagem do capítulo 9, Jesus incluiu os discípulos, o que quer dizer que Jesus também incluiu você e eu, quando disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Noite pode significar a nossa morte física, ou talvez Jesus estivesse se referindo às oportunidades que surgem para fazermos a obra de Deus. Todos nós temos o nosso momento, e se não o aproveitarmos e o deixarmos passar, pode significar a noite. E quando a noite vem, quando as oportunidades já passaram, não dá mais para fazer a obra de Deus. Certas coisas que Deus quer que façamos têm de ser feitas em um momento específico, quando Deus brilha sua luz. Por isso Jesus disse no capítulo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Essas declarações de Jesus são muito profundas. Jesus podia estar dizendo que, enquanto esteve aqui, ele viveu em dois mundos diferentes. Ele disse a Nicodemos que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Ninguém veio do céu, a não ser o Filho do Homem. Ninguém está no céu, a não ser o Filho do Homem. Jesus também disse que o seu reino não era deste mundo. Ele estava constantemente em união com o Pai, fazendo o que agradava ao Pai. Ele era do alto, conforme lemos no capítulo 8. E tudo que Jesus ouviu do Pai, nas dimensões celestiais, ele nos fez saber e praticou. Jesus sempre demonstrou viver em dois mundos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, falou sobre as regiões celestiais e como podemos encontrar nas regiões celestiais todos os recursos que precisamos, todas as bênçãos espirituais que precisamos para executar a obra de Deus nesse mundo. Todos nós devemos habitar em Cristo, em Deus e no Espírito nas regiões celestiais, enquanto vivemos nesse mundo.
Se vivermos nos lugares celestiais enquanto vivemos nesse mundo, seremos a luz enquanto estivermos aqui. Conseguiremos ser luz se estivermos conectados nas regiões celestiais. Quantas verdades maravilhosas! Depois de proclamar estas verdades, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou nos olhos do homem aquilo. Estudiosos argumentam que naquele tempo eles acreditaram que havia cura na saliva. Não sabemos por que Jesus curou dessa forma. Jesus não agia sempre da mesma maneira. No capítulo 8 de Marcos, lemos sobre um homem que foi levado para fora da cidade depois Jesus cuspiu nos seus olhos e colocou as mãos sobre eles. Esse texto não menciona nada sobre terra e saliva. A princípio, o homem enxergava, mas não perfeitamente. Esta cura precisou de 2 estágios. Então o Senhor tocou nos seus olhos outra vez e aí o homem pôde ver claramente. Mas Jesus não curava sempre do mesmo jeito. Não sabemos por que Jesus fez dessa maneira aqui no capítulo 9. De qualquer forma, foi assim que ele fez dessa vez. Ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva, aplicou esta mistura sobre os olhos do homem e depois disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé." João explica que Siloé significa enviado. Este detalhe representa um ótimo enfoque sobre fé. Aqui está mais uma resposta maravilhosa para a pergunta: o que é fé? O homem foi se lavar e voltou enxergando. Esta é uma descrição de fé muito bonita. Se não fosse Jesus cuspir nos olhos do homem, misturando terra com saliva e aplicando nos olhos dele, não haveria cura. Mas Jesus permitiu que o homem tivesse uma participação na sua própria cura, e isto requereu fé da parte daquele homem. Quando a água foi transformada em vinho no casamento de Caná da Galileia, os servos precisaram de fé para levar a água que tinham acabado de pôr nos potes e começar a servir como se fosse vinho. Este deve ter sido o momento que o Espírito tocou na água e a transformou em vinho. O milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos do menino, alimentando cerca de 20.000 pessoas, deve ter acontecido à medida que os discípulos passavam o alimento das mãos de Jesus para as mãos do povo. Nessas ocasiões, os apóstolos e os servos precisaram participar de alguma forma. Eles precisaram aplicar a fé para que o milagre acontecesse. Foi isto que aconteceu no capítulo 9 de João. Não era sempre que Jesus fazia isto, mas foi assim que ele agiu dessa vez. Por isso o homem foi se lavar nas águas de Siloé e voltou enxergando. E logo em seguida a luz do homem começou a brilhar, primeiramente para os seus vizinhos. Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. E o homem deu seu testemunho: sou eu mesmo. Temos aqui um ótimo retrato do que é ser testemunha. Ser testemunha é mais do que deixar sua vida falar por si mesma. Imagine que você participasse de um julgamento como testemunha e na hora do seu depoimento dissesse: vou deixar que minha vida fale por mim. Recuso-me a pronunciar qualquer palavra. Você acha que o juiz toleraria isto? O seu testemunho envolve o que você é e o que você fala. Mas existe aquela hora do seu testemunho pessoal, quando sua luz brilha e você verbaliza o que está acontecendo. As pessoas se sentem atraídas ao ouvir o que temos a dizer por causa do que vem em nós, por causa do que vem acontecer em nossas vidas. Foi assim que aconteceu com Nicodemos, que se sentiu bem em ir conversar com Jesus. Sentiu vontade, despertou vontade nele de ir falar com Jesus. Isso aconteceu depois que ele observou Jesus. Quando os vizinhos daquele ex-cego viram o milagre que tinha acontecido, ficaram interessados em saber mais sobre como ocorrera aquela mudança e por isso lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? No versículo 11 lemos a resposta do homem. Ele disse: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E quando eles perguntaram: onde está esse homem? Ele respondeu: não sei. Tinha muito mais coisa que este homem não sabia, mas de uma coisa ele sabia. Ele falou: eu era cego e agora estou vendo. Ele não sabia como tinha acontecido. Ele era cego, tinha nascido cego. Mas um homem chamado Jesus fez uma mistura de terra e saliva e aplicou nos seus olhos e depois o mandou lavá-lo. Ele foi, lavou-os e passou a ver.
E isto ele sabia muito bem. Por isso ele falou com tanta força: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Mais uma vez encontramos um enfoque sobre o que é fé. O praticar leva ao conhecer. Ver não é crer, crer leva ao ver. Isto foi ilustrado com a experiência deste homem. Agora que iniciamos o estudo do capítulo 9, não se esqueça das 3 perguntas que temos usado em nosso estudo. Quem é Jesus? A revelação progressiva que este homem teve lhe mostrou quem é Jesus. O que é fé? Vemos o que é fé no parágrafo de abertura desse capítulo. O que é vida? Vida é como ter nascido cego, ficado cego por toda a vida e de repente começar a enxergar. É isso que é vida no capítulo 9 do Evangelho de João. Sabe, é incrível como a gente pode perceber e sentir o poder do Senhor Jesus. Onde ele passava, alguma coisa incrível acontecia. Onde o Senhor Jesus passava, algo de tão bom acontecia. Como foi o caso desse homem cego que passou a enxergar. Os capítulos 5, 6, 7 e 8 de João começam com um acontecimento que se torna a ilustração para um discurso, sermão ou discussão de Jesus carregados de ensinos profundos. Aqui nos primeiros 12 versículos do capítulo 9 de João que estamos estudando, lemos sobre a cura desse homem cego de nascença, que se tornou luz. Luz. Ele se tornou uma testemunha por causa de tudo que as outras pessoas viram em sua vida e também pelo que ele próprio falou e testemunhou. Uma coisa interessante é que observamos que aquele ex-cego utilizou palavras simples para testemunhar. Palavras simples. Inclusive, no encerramento do diálogo, ele diz: olha, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Isso serviu como um testemunho para todos aqueles que estavam à sua volta questionando. Bom, nós vamos ficando por aqui hoje, mas não perca a continuação desse estudo no próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.